Quem esperava um certo marasmo no plenário e nos bastidores da Assembleia Legislativa neste fim de ano se enganou. As articulações para a disputa pela presidência da Casa e pautas polêmicas têm esquentado bastante o debate entre os deputados. Bom, sobre temas que têm marcado os últimos passos da atual legislatura e perspectivas para a próxima, que se inicia em 1º de fevereiro de 2023, eu converso com o deputado Iglesias Moisés, que teve o mandato renovado este ano. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Cavalal. Uma satisfação estar aqui, agradecendo, claro, os 42 mil votos que o Maranhão nos deu nessa eleição para mais 4 anos de trabalho. Bom, quero começar logo por esse assunto que mostramos agora há pouco, que gerou uma certa polêmica, que é a obrigatoriedade das placas relacionada à identidade de gênero e orientação sexual. Como o senhor se posicionou sobre essa matéria e o que acha do fato de deputados que aprovaram a lei agora derrubaram a lei? Eu acho que isso é uma prova de que a Assembleia Legislativa não tem discutido a contento os temas que são importantes para o Estado do Maranhão. E é um assunto, inclusive, que o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem se metido em tudo no Brasil desde 2015, ele iniciou um julgamento a respeito dessa situação dos banheiros, não que seja essa lei concernente a banheiros, Isso, mas ele começou essa discussão em 2015, o ministro Fux colocou debaixo do braço o processo, fez um pedido de vistas e há 7 anos ela foi uma situação que não foi enfrentada. Porque muitas pessoas tratam dessa situação com opiniões às vezes muito extremistas, mas o Supremo ele precisa dar uma palavra sobre a modulação disso, porque não é uma questão fácil. Nos últimos 5, 6 dias, houve um incidente na Universidade de Brasília, na UNB, em relação a uma pessoa trans que usava barba mesmo e caracteres muito masculinizados, que tentou usar um banheiro e a aluna não se sentiu confortável. A aluna pediu para que ele se retirasse do banheiro e ela praticamente foi agredida. Então, a gente não pode relativizar, em nome das bandeiras LGBT, uma agressão a uma pessoa, porque uma situação não está normatizada. Você acha que a Assembleia, então, se apressou na aprovação anteriormente e agora, por isso, muda de ideia? Eu acho que a Assembleia foi omissa numa discussão séria sobre o tema. Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser discutida de maneira correta nas comissões, em audiências públicas, antes de sair esses dromedários legislativos que, ao final, a população recebe a notícia da imprensa, muitas vezes de uma maneira que não está preparada, né? A população tem, às vezes, algumas pessoas dificuldade para entender aquilo ali e cria uma celeuma toda e a gente começa, inclusive, a entrar num parafuso aí de agressões durante as discussões na internet. Então, acho que a questão LGBT ela tem que ser tratada nos fóruns adequados, dentro da Assembleia precisa, inclusive, isso ser bem debatido para que a gente não tenha que ir e voltar com legislação. Só completando a sigla LGBTQIA+, né, para... Tem já uma cresce. Isso, exatamente. Sim. Mudar um pouquinho aqui de assunto, mas dentro ainda da Assembleia. O senhor foi um dos 11 deputados do PSB eleito, partido do governador, o que automaticamente o torna parte do grupo governista na Assembleia. Bom, essa situação muda a sua postura de atuação para o próximo mandato, especificamente sobre a relação com o governo do Estado? Com o governador Brandão, a relação já está sendo bem melhor. Eu fiquei nos 4 anos do governo Flávio Dino numa condição que eu teoricamente estava numa base, mas nunca tive um tratamento respeitoso. Por quê? Porque o governador anterior, ele não tinha nenhum tipo de apreço pela minha atuação, por ser uma atuação independente. Então, quando havia uma coisa no governo que precisava de um reparo, nós trazíamos essa situação à tribuna da Assembleia e quando, claro, havia uma coisa positiva, a gente destacava. Só que, ao que parece, não lhe servia essa postura independente. Apenas uma postura subserviente era interessante, coisa que a gente não pode aceitar ser. Portanto, né, não causou uma relação boa entre nós, mas agora com o governador Brandão, que entende esse lado de uma maneira muito mais tranquila, mais republicana, democrática, a tendência é de que façamos um mandato bom dentro da base do governo, mas, claro, com respeito à nossa individualidade. Deputado, incomodou o seu partido algumas declarações suas acerca de voto, seu voto, tanto no primeiro turno quanto no segundo, a disputa à presidência da República. Como está essa relação depois disso com o seu partido, com a sua legenda do PSB? A relação estremecida. Eu fiquei no PSB durante a eleição porque foi o único partido que, pelo fato de ser o partido do governador Brandão, ele concentrou os candidatos com potencial de voto maior, então fui levado ao partido, mas fui maltratado pelo partido
desde o início. Eu não tive acesso a tempo de TV, eles não colocaram fundo partidário, a direção do partido divulgou fake news no período da eleição para tentar enfraquecer a nossa postura, a nossa eleição, para tentar desestimular as pessoas que nos acompanhavam, dizendo que eu não seria candidato, que meu nome não estaria na urna, e mesmo assim a população nos colocou 42.009 votos, acreditando no trabalho, e mesmo eles tendo prejudicado o nosso processo eleitoral, nós vencemos e nós estamos até aqui. Então, assim, o partido que não me ajudou, o partido que me perseguiu, ele não tem direito algum de me cobrar um direcionamento ideológico dentro da minha atuação. Bom, mas aí como fica essa relação? O partido também não tem direito sobre o seu mandato? O partido tem direito sobre o mandato de maneira coletiva a partir do momento que ele te dá condições de igualdade perante outros candidatos. Então, eles abriram, no dia do meu aniversário, 19 de setembro, um processo de expulsão contra mim. Esse processo ele está em curso, inclusive eu recebi ontem uma notificação que eles colocaram novos fatos, um filiado aí a pedido de membros da diretoria local do PSB, ele aditou novos fatos, acrescentou, e agora a gente está esperando o desfecho desse processo de expulsão. Bom, o senhor ainda está no PSB, há hoje duas alas dentro do grupo do governista, agora falando sobre a disputa à presidência da Assembleia. Uma parte apoia a deputada eleita Iracema Vale, uma outra parte o atual presidente Otelino Neto. O senhor já tem um posicionamento em relação a essa disputa? O presidente Otelino foi um ótimo presidente, ele contou com o nosso apoio inicialmente, porém, assim, preciso fazer uma atualização dessa informação, no sentido de que hoje a candidatura do presidente Otelino, ela não continua posta na situação que está de maneira viável, competitiva. Por quê? Porque já houve uma movimentação da Assembleia para apoiar o projeto que tem suporte do governo do Estado, do governador Brandão. Portanto, o que existe hoje é uma candidatura da deputada Iracema Vale e que nós estamos no projeto junto com o governador Brandão e, claro, nós devemos caminhar nesse sentido. Eu digo isso porque não houve, de fato, um anúncio oficial do Otelino retirando a sua candidatura, então, por isso coloquei desta maneira. Não, então, maravilha, mas como o quadro é bastidores, eu estou aqui te dando uma informação e o de bastidor. Está aberto, inclusive, para ouvir qualquer outro contraponto. Mas, enfim, então o seu posicionamento ficou muito claro. Claro, Bom, claro. Ontem a Assembleia aprovou um projeto de sua autoria especificando em 10% a taxa para antecipação de compra de passagens no ferry pela internet. O senhor já havia falado sobre isso na Assembleia, comentando e denunciando que o senhor chamou de taxa abusiva. Houve um recuo, né, sobre esses valores já, e agora o senhor pede que, como projeto, que seja fixado em 10%. O senhor acredita que o governo vai sancionar esse projeto, que vai conseguir reduzir ainda mais essa taxa? Eu acredito. Para você ver, uma passagem que estava sendo cobrada R$100 para ser comprada no ferryboat, ela foi para 130, se for comprada pela internet, e se for um feriado, 150, que é uma taxa abusiva. Nós temos aí noção das melhores práticas em termos de vendas, de marketing digital, de vendas pela internet. Então, o que acontece? Isso aí normalmente é de 5% a 10% essas taxas. E o que a gente pediu? Por lei, eu fiz um projeto de lei que foi aprovado ontem, vai agora a sanção, projeto 474 de 2022, para reduzir até no máximo 10% a taxa de conveniência. E não apenas para o ferry, para todos os modais de transporte intermunicipal. Vai servir para o transporte rodoviário, por exemplo, também. Então, assim, é um projeto importante na medida que dá proteção ao consumidor. Imagina, você quer organizar a sua vida, você quer ir para o seu plantão no interior, você tem as datas que você tem a trabalhar, você tem uma audiência, você ter que pagar muito mais caro numa passagem pelo fato de querer organizar, é um contrassenso muito grande. O governador Brandão é um homem de bom senso, eu tenho certeza que ele vai sancionar essa lei aí em defesa dos consumidores. Em muitas situações, a compra antecipada ela te dá direito a desconto. Aqui parece a ordem inversa. Exatamente. Para o caso do ferry, como é um meio de transporte que tem uma concorrência grande entre passageiros, eu acredito que não seria, num primeiro momento, a questão do desconto, né? Porque tem os custos de portal, tudo isso aí. Mas, na contramão disso, é um sistema que agora ele foi feita concessão em caráter precário, que vai ter que ser feita uma nova licitação. Essa licitação, com certeza, ela deverá obedecer a padrões de desconto, partindo do quantum de 10%.
para que a partir dos 10% seja colocado para baixo, da mesma forma que é feito em São Paulo, na questão da concessão das rodovias, da Ecovia, da CCR. Então, tudo isso aí vai ser o quê? Descontos a partir de 10%. Então, cada vez mais deve ser mais barato isso aí quando a gente fixa por lei esse teto. 10% é o teto. O teto. Para finalizar a nossa conversa, deputado, o senhor teve um mandato muito ativo, com proposições aí diversas. A partir de agora, quais são as suas prioridades para a próxima legislatura? Continuar o trabalho de maneira séria, correta. 7.300 propostas legislativas em 4 anos. Nos 4 anos, nenhuma falta. Respeito a você que está me assistindo agora, cumprindo com a minha obrigação. Infelizmente, nem todos fazem isso aí, mas a gente gostaria que fosse um modelo para o parlamento essa atuação. E, claro, nos preparando para o próximo processo eleitoral também em São Luís, onde a gente já coloca nossa pré-candidatura para a prefeitura da cidade que a gente ama, que a gente viveu e que a gente quer o melhor dela. Tudo bem, passa rápido, já se fala muito sobre essas eleições e a gente vai com certeza aqui nos bastidores também comentar muito sobre ela. Obrigado, deputado Guedes Moisés, pela conversa. Agradeço, Cabalau, a toda a Rede Mirante. Ótimo dia a todos. Soares.